Se a gente que gosta de treinar já tem uma dificuldade de manter a rotina de treino, imagine o seu aluno que normalmente é uma pessoa sedentária, que não gosta muito de treinar, vem um frio, é aí que desanima essa pessoa, não é mesmo? Então existem momentos do ano que vai ser mais difícil você manter esses alunos com você. Já já eu vou falar para vocês aqui quais são esses períodos e o que você tem que fazer em cada um deles para evitar que o aluno pare de treinar. Sejam muito bem-vindos, boa tarde para todo mundo. Estamos começando mais um projeto Sem Mais. Sejam muito bem-vindos, pessoal. Esse é um projeto onde eu ajudo você, meu seguidor, a conseguir mais de 100 alunos ativos com o seu próprio box de CrossFit ou estúdio funcional. Para quem está entrando agora, para quem não me conhece, né? Meu nome é Marcel Simões, eu tenho um estúdio de treinamento funcional há mais de 7 anos e toda quinta-feira eu tô aqui 15 horas da tarde para entregar um conteúdo robusto para te ajudar a trilhar esse caminho, né? De conseguir muitos alunos com o seu próprio box de CrossFit ou estúdio funcional. E hoje a gente está no episódio número 20 do Projeto Sem Mais e hoje a gente vai falar sobre sazonalidade. O que é isso, Marcel? Sazonalidade nada mais é que a variação de entrada e saída de alunos mensalmente aí no seu espaço. Então eu vou te mostrar aqui hoje como que você faz para lidar com a sazonalidade aí do seu negócio da melhor forma, a ponto de você conseguir não prejudicar o seu box ou estúdio. O primeiro ponto é você entender sobre o que é sazonalidade, que é o que eu falei para vocês, né? Que é sobre a variação na procura de pessoas pelo seu trabalho conforme cada período do ano. E não tem como, né? As pessoas vão procurar, você não vai conseguir alunos igualmente todos os meses. Ah, esse mês eu consegui 30 alunos ativos. No mês que vem, muito provavelmente você não vai conseguir 30 alunos ativos. Talvez você consiga 20, 25 e talvez você não perca menos alunos do que o mês passado. Se mês passado você perdeu 10 alunos, talvez no mês que vem você perca 15, 20. Então sempre vai ter essa oscilação, ela não vai ser fixa, né? E esse é o jogo de você empreender, de você abrir a sua empresa. Nunca vai ser a mesma coisa todos os meses. Então você tem que entender que você tem que se adaptar a esse cenário. É exatamente isso que eu vou falar aqui para você hoje, né? Como que você lida no dia a dia com essa oscilação. Vou te ensinar aqui o que você deve fazer em cada período do ano. Então eu vou mostrar aqui, baseado na minha experiência de 7 anos aqui com o meu negócio, o que você precisa fazer em cada período do ano, em cada sazonalidade, para você não passar apuros aí no seu negócio, porque uma coisa é fato, se você perder muitos alunos e você colocar poucos alunos para dentro, o que vai acontecer? Você vai faturar pouco aí no seu box ou estúdio, e com pouco faturamento, você não vai conseguir pagar suas contas, você não vai conseguir reinvestir o seu dinheiro aí no seu negócio, você não vai conseguir comprar equipamentos, e você vai pagar apuros, porque eu não sei você, né? Mas a sazonalidade é só na conquista de novos alunos, nos boletos ela não tem essa sazonalidade. Então, na verdade, a sazonalidade de boleto é para ter mais boleto do que você já paga normalmente. Então, você precisa estar mantendo ou aumentando o seu faturamento o tempo todo, né? E aqui a gente entra num conceito que eu sempre falo para meus alunos, que é sobre marketing de esperança, né? E se você praticar isso, você precisa parar de praticar o mais rápido possível. O que é marketing de esperança? Nada mais é que o fato de você abrir o seu negócio, abrir o seu box ou estúdio, abrir as portas, ajoelhar e rezar para que os alunos venham treinar com você. Então, se você não faz nada para conseguir muitos alunos, você vai sofrer muito com a sazonalidade, porque naturalmente tem momentos tem meses do ano que você vai perder muitos alunos. Vou dar um exemplo agora que está acontecendo com a gente, né? Frio. Eu não sei onde você mora. Se você mora no norte, no nordeste, talvez você não esteja passando por isso, mas a galera do sul tá sofrendo, né? Lá 10 graus, 5 graus. Aqui na minha cidade agora essa semana tá um pouquinho mais quente, mas tava batendo 15 graus de manhã, 6 da manhã. Então, se a gente que gosta de treinar já tem uma dificuldade de manter a rotina de treino, imagine o seu aluno que normalmente é uma pessoa sedentária, que não gosta muito de treinar. Então, vem um frio, é aí que desanima essa pessoa, não é mesmo? Então, existem momentos do ano que vai ser mais difícil você manter esses alunos com você. E aqui, já eu vou falar para vocês aqui quais são esses períodos e o que você tem que fazer
fazer em cada um deles para evitar que o aluno pare de treinar. Você vai passar por momentos de altas e baixas procuras aí no seu espaço, isso é algo que não tem controle. Eu sempre gosto de falar também que você deve focar as suas ações em algo que você controla. Você não pode colocar sua energia no seu box ou estúdio em algo que você não tem controle. Vou dar um exemplo, frio. Você não tem controle do frio, né? Se vai fazer frio, se vai ser calor. Então, por ser algo que você não tem controle, você não deve gastar muito a sua energia. Foque no que você tem controle. E o que você tem controle? Fazer um bom marketing, conseguir dar um bom treino para os seus alunos, conseguir melhorar a sua fidelização. Tudo isso você tem controle. Então, o seu foco deve estar nisso. Se você está passando por momentos de sazonalidade aí no seu box ou estúdio, tá muito frio, você está perdendo muitos alunos, entenda o que você pode fazer que está no seu controle para reverter essa situação. Porque talvez você não vai ter como competir com o frio, com a chuva, com a férias dos filhos dos seus alunos, né? Mas o que você pode fazer para compensar isso? É exatamente isso que eu vou te falar. Então saiba que você vai ter períodos de altas e baixas aí no seu espaço e você não deve pensar somente no micro. O que é um micro, né? No mês a mês. Pessoal, você não foi ensinado e treinado para gerir uma empresa no longo prazo. Normalmente a gente sai da faculdade e a gente busca o quê? Busca um emprego, não é mesmo? Trabalhar em uma academia, trabalhar em algum local onde você vai ter uma receita mensal. Só que quando você abre uma empresa, não funciona assim. Você tem que entender que uma empresa funciona no longo prazo. O seu faturamento na sua empresa mensalmente nunca vai ser igual, nunca vai ser o mesmo. Talvez o quanto você faturou em janeiro não vai ser igual que você faturou em fevereiro, em março, em abril. A sua receita com o seu box ou estúdio é assim, ó, mensalmente. Vai estar assim o tempo todo. Talvez em janeiro você faturou bem, em fevereiro, que é um mês mais curto, você vai faturar aqui, daí em março melhora um pouquinho, abril piora, junho é muito bom, é assim o tempo todo, né? A nossa luta como empresário é tentar sempre manter o mais alto possível, mas naturalmente vai ter essas oscilações. Vou dar um exemplo aqui para vocês. No meu estúdio, janeiro é um mês muito bom. Por quê? Normalmente a galera vem aí de dezembro, depois das festas e quer começar a treinar, ou aquela pessoa que é sedentário, engordou um pouquinho mais nas festas de finais de ano e agora quer recuperar o tempo perdido. Mas de fevereiro para mim é muito ruim, porque é um mês mais curto, carnaval, a galera aí já desanima um pouquinho, já acabou aquela euforia, né, de começar a treinar. Então você tem que começar a entender a sua sazonalidade, como que funciona aí no seu espaço. Se você inaugurou agora e você está no começo, talvez você não tenha comparação, né, como fazer, porque talvez você esteja no primeiro ano. Então eu aqui no meu estúdio eu tenho 7 anos para trás para comparar e ver como que funciona, mas talvez você está no primeiro ano do seu negócio. Então é normal você estar meio perdido se você estiver no começo, mas saiba que a cada ano que passar, você deve comparar o seu ano com o ano passado. Então aqui, por que eu sei que março é um mês bom ou um mês ruim aqui no meu estúdio? Porque eu tenho 7 anos para trás de referência para comparar. Então, baseado nos meus últimos 7 anos, eu tenho uma previsão do que eu tenho que fazer, de como vai ser o meu mês e quais ações eu tenho que fazer para conseguir mais ou menos alunos. Faz sentido para vocês? Então você tem que comparar com os seus meses anteriores. E por que você não deve comparar com um box que tem ali na esquina, do outro lado? Porque ele joga o jogo dele, é outro jogo que ele está jogando. Por mais que a sazonalidade afete todo o nosso segmento, talvez o cara tenha um posicionamento que é diferente do seu. Vou dar um exemplo aqui. Eu trabalho com pessoas sedentárias, pessoas que não gostam de treinar naturalmente, pessoas que nunca treinaram nada. A chance de eu perder um aluno no frio é muito maior do que se você trabalha com um crossfiteiro que quer treinar pesado. Faz sentido para vocês? Porque o cara gosta de treinar. Para ele, não treinar é algo que dói muito, é algo que faz muita falta. Isso aqui aconteceu na pandemia comigo, sabe por quê? Porque quando teve a pandemia, né, a gente ficou 5 meses fechado, aí voltou. Eu demorei muito para trazer os meus alunos de volta. Em contrapartida, o outro box que tem aqui do lado, ele conseguiu trazer os alunos muito mais rápido, porque o posicionamento deles são de pessoas que gostam de treinar, que queriam treinar. Então eu tive dificuldade em trazer os meus alunos. Por quê? A maior parte dos meus alunos são sedentários, pessoas com lesão, pessoas que não gostam de treinar, que odeia treinar, mas precisa treinar. Esses são o meu público. Então eu tive dificuldade de trazer. Por isso que você tem que analisar também o seu público-alvo, o seu posicionamento, porque a sazonalidade aí no seu espaço vai depender também do tipo de aluno que você quer atrair ou que você trabalha aí no seu espaço. E as ações que você vai ter que fazer para impedir
impedir que um aluno pare de treinar também tem que ser baseada nisso. Faz sentido para vocês, pessoal? Então, ó, o que a gente tem até aqui? Que a sazonalidade é uma variação natural que vai acontecer todos os meses aí no seu espaço. Você vai ter momentos de baixa procura e alta procura. Aqui, hoje, nesse mês aqui no meu estúdio, tá fraco a procura também. Então, é algo que eu não controlo. Então, o que eu venho fazendo aqui no meu estúdio para compensar essa saída de alunos aqui no meu espaço? É isso que você tem que entender. E todo ano vai ter períodos de altas e baixas e você tem que pensar sempre no macro. Você não deve pensar na receita mensal. Todo mundo que passa por problemas emocionais aí com o seu box ou estúdio, né? Sabe aquele medo? Ah, será que eu vou ter faturamento lá na frente? Será que eu vou conseguir pagar suas contas? Se você tá passando por isso, é porque você tá olhando somente o micro, mês a mês. Mas ter uma empresa não funciona assim. Talvez no mês seguinte você compense o faturamento desse mês que não foi tão bom. Eu faço isso, por exemplo, em novembro. Aqui em novembro no meu estúdio é muito bom. Eu consigo fazer um caixa, fazer bastante venda, fechar bastante planos por causa da Black Friday. Eu faço isso porque eu sei que dezembro vai ser muito ruim, porque vai ser um mês onde a galera vai dar uma sumida, vai viajar. Então eu prevejo o que vai acontecer em dezembro e injeto dinheiro no mês de novembro para eu conseguir passar tranquilamente por esse período. Então isso aí é você analisar o seu ano e tomar decisões baseado no que vai ser bom para o seu negócio. Só uma introdução para vocês entenderem o que é sazonalidade e agora a gente vai mais a fundo em relação a isso, tá, pessoal? Por que isso aqui vai ser uma oportunidade para você e essa live vai ser muito bom para você? Porque se você aprender como lidar com cada momento do seu ano, você não vai passar apuros no seu negócio, beleza? E é importante que você entenda isso, ó, pessoal, que você deve ser o comandante da sua empresa. Eu sempre gosto de usar uma analogia de um barco no meio do oceano. Vamos dizer que você tem o seu barco, que é o seu estúdio, e está no meio do oceano. E você quer chegar num ponto X lá na frente, ou seja, você quer conseguir 200 alunos ativos, você quer ter 100 alunos ativos, você quer conquistar 30 mil reais de faturamento. É um destino, tá? É aí você que determina. Então você tem um destino, um alvo lá na frente. Você está no meio desse percurso, você está lá no oceano. Você tem duas formas de chegar nesse objetivo lá na frente, não é mesmo? A primeira forma é você pegar um motor, você ligar esse barco e ir diretamente para esse objetivo. E a segunda forma é você içar umas velas e deixar o vento te levar para esse objetivo. Só que qual que é a diferença de um para outro? Quando você iça umas velas e deixa o vento te levar, você não tem controle do vento. Você não vai falar assim, venta, e o negócio vai ventar. Não funciona assim, porque você não tem controle. Então você está à mercê do vento. Se tem vento, você está andando. Se não tem vento, você está parado. Agora, quando você tem um motor que você gira a chavinha e você liga, e você está colocando a direção da chavinha, você tem controle. Então é a mesma coisa com o seu box ou estúdio. Vamos dizer que você está aí com 50 alunos ativos. Você quer alcançar 100 alunos ativos. Você tem duas formas de você conseguir isso. Você issa as velas e deixa o vento te levar. Ah, se as pessoas me procurarem, eu vou fechar novas matrículas. Se o meu estúdio for bem reconhecido, se as pessoas conhecerem o meu estúdio, eu vou fechar novas matrículas. Ou você pode pôr um motor, pôr uma atração e você vai guiar o seu crescimento. Eu estava falando isso para uma aluna, a Viviane, numa mentoria que eu fiz semana passada. Eu falei justamente isso para ela. Ela acabou de entrar na comunidade nessa última abertura, né? E ela conversou comigo e ela falou que ela estava com 60 alunos ativos e estava estacionada nessa quantidade de alunas e queria bater 100 alunos ativos, mas não sabia o que fazer. Daí eu fui analisando o negócio dela e eu estava identificando que ela estava com uma vela içada esperando o vento levar ela. Eu falei para ela, se você quer ter mais de 100 alunos ativos, você não pode depender disso, desse marketing de esperança. Agora, dando mais significado para essa analogia, o que é içar as velas e o que é colocar um motor? Içar velas nada mais é que você praticar o marketing de esperança, que é o que eu falei aqui para você, né? Você ajoelhar e rezar esperando que as pessoas procurem o seu trabalho. Mas você colocar um motor aí no seu negócio, nada mais é que você colocar atração, você investir no seu marketing para a sua mensagem chegar nas pessoas certas e despertar o desejo delas em treinar com você. Vou dar um exemplo mais prático aqui para vocês. Quando você faz um post lá na sua rede social, e se você tem um box ou um estúdio, você provavelmente já fez isso. Você faz um post lá na sua rede social, chamando as pessoas para agendar uma aula experimental. Venha treinar comigo, olha meu treino, que legal, olha como que é o meu treino, olha que benefício aqui do meu treino. Você vai lá e você faz um post, independente se é nos stories, no feed e tudo mais, né? Então você fez
um post. Se você apenas faz um post, o Instagram vai entregar esse post para quem ele quer. É um post orgânico. Se você não pagar para o Instagram, você não vai ter controle de quantas pessoas vai alcançar aquela mensagem. Esse exemplo é essa live que eu tô fazendo aqui. Eu tenho aí 16 mil seguidores. Tem 10 pessoas aqui simultaneamente comigo. 10 pessoas. Eu tô fazendo essa live, não tô pagando nada para fazer essa live. É um conteúdo orgânico. Então eu liguei a live aqui e vocês entraram. Só que eu não posso depender disso para crescer o meu negócio. Então quando eu encerrar essa live, sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar o arquivo, eu vou editar, vou postar novamente, vou pôr dinheiro nessa live para eu conseguir alcançar 16 mil pessoas que me seguem. Por que eu faço isso? Porque o Instagram, ele não quer facilitar a minha vida, ele não quer dar de graça o que paga as contas dele, né? O Instagram é uma empresa também, então ele quer que as pessoas paguem para os conteúdos atingirem mais pessoas. Isso funciona com o seu negócio também. Você tem um Boxer Studio e você acha que o post que você faz na sua rede social vai ser a salvação aí do seu negócio. E aí você perde 1, 2, 3 horas do seu dia fazendo um conteúdo, fazendo um post que você posta e 100 pessoas vêm, 50 pessoas vêm, tem 10 curtidas e você não coloca dinheiro para esse post alcançar mais pessoas. Faz sentido para vocês? O conteúdo orgânico do Instagram é a mesma coisa que você içar umas velas no meio do barco, lá no meio do oceano e esperar que o vento te leve. Agora você colocar um motor, você colocar um dinheiro lá no seu marketing, fazer esse conteúdo atingir mais pessoas. Eu tava falando pra Viviane, né, que foi essa aluna, ela tem um estúdio somente para mulheres. Daí eu falei assim para ela, se você soubesse o poder que você tem na sua mão, você tem um estúdio somente para mulheres, você consegue anunciar com pouco dinheiro, você consegue atingir todas as mulheres da sua cidade. Ainda mais que ela falou que ela morava numa cidade pequena, de 30 mil habitantes mais ou menos. Eu falei para ela, coloca aí R$200 por mês nessa campanha desse jeito, dessa forma, que você vai entupir seu negócio de mulheres querendo treinar com você. Porque eu tenho certeza que tem muitas mulheres aí na sua cidade que não te conhecem, que nem sabem que você existe, e estão doidas querendo conhecer você para treinar com você. Só que, o que acontece? Elas não te conhecem e você também não sabe que elas existem. Consequentemente, você não consegue essa nova aluna e ela não começa a treinar com você. E aí vai o seu concorrente, ele faz um marketing mais assertivo do que o seu e conquista aquela aluna que era para ser sua e vai treinar no seu concorrente. Simplesmente porque você não teve o ímpeto de fazer um marketing antes do seu concorrente. Você não pode depender da sazonalidade, você não pode depender do seu barco a velas, você não pode depender dos conteúdos que você posta no seu orgânico aí do seu Instagram. E eu falo isso porque eu era assim lá atrás. Eu fazia um post lá no meu Instagram e ficava torcendo para aquele post me trazer mais alunos. Hoje em dia, se você for ver o Instagram do meu estúdio, eu quase não posto. Não porque postar não dava resultado, eu acho que dá, mas eu não posto porque eu coloco minha energia onde vai dar resultado. Eu faço a minha campanha lá, coloco o meu dinheiro e esse dinheiro traz mais alunos para mim. Então você tem que entender esse jogo, tá? Você precisa ser o comandante do seu negócio e não depender das coisas que você não controla. Quando você faz um stories no Instagram, você não controla o alcance daquele stories. Agora, quando você coloca um dinheiro no seu Instagram, aí você controla. Então aí você tá colocando um motor no seu barco. Então, entender tudo isso que eu vou te ensinar, você vai conseguir também identificar o que tá te impedindo de conseguir muitos alunos e resolver isso. Eu vou falar aqui agora para vocês quais são os pontos maiores de sazonalidade aí no seu Boxer Studio e o que você tem que fazer para corrigir ele. Importante, pessoal, eu já falei para você que a sazonalidade está ligada ao seu posicionamento e ao seu público-alvo. Então, tudo que eu for falando aqui para vocês têm que colocar no seu cenário para ver se dá certo para vocês, se faz sentido para vocês, né? Lembrando, eu trabalho com pessoas sedentárias, então a minha sazonalidade aqui é diferente da sua, talvez sendo que você trabalha com atletas. Então analise isso, mas sempre vai existir essa sazonalidade. Então o primeiro ponto é você começar a mensurar como que está sendo o seu faturamento e os seus meses aí no seu Boxer Studio. E aqui eu deixo o primeiro ensinamento, né? Se você não tem um sistema de gestão para controlar os números do seu negócio, você nunca vai saber de fato se você está tendo uma diminuição de alunos ou não. Porque uma coisa é você controlar o seu negócio com 10 alunos ativos. Agora quando você tem 100, 150, 200 alunos ativos, fica mais difícil
difícil você controlar esses números. Vou dar um exemplo aqui para vocês, que aconteceu várias vezes comigo. Várias vezes eu estava aqui no meu estúdio com mais de 100 alunos ativos e eu via meu estúdio meio vazio. Eu via meu estúdio com poucos alunos em cada aula, eu via meus estúdios às vezes com aula sem nenhum aluno, mas eu ia vendo meu sistema de gestão, eu estava com mais alunos que eu tinha nos últimos 3 meses. Então, o que eu quero que você entenda? Você não pode confiar somente no seu olhar de dono. Você precisa ter acesso aos números do seu negócio para saber se a sazonalidade está acontecendo mesmo ou não. Muitas vezes você está olhando aí no seu espaço, vendo que está meio vazio e você determina que isso é por causa do frio. Mas será que é o frio mesmo que espantou seus alunos? Ou será que você espantou seus alunos de fato ou você está com a mesma quantidade de alunos ativos? Isso às vezes acontece aqui no meu estúdio. Às vezes vem um professor meu e pergunta para mim: Marcel, e aí, como que tá a quantidade de alunos ativos? Tá saindo bastante ou tá saindo menos? Porque na cabeça deles, talvez eles achem que tá diminuindo, mas eu olho lá nos meus números e falo assim: não, tá faturando mais, tá com a mesma quantidade de alunos, tá tudo certinho. Talvez naquele mês, por ser mais frio, não que eu perdi alunos, mas talvez os meus alunos diminuíram, né, a frequência de treinos que eles estavam aí no dia a dia. Então você não pode confiar, o que eu tô dizendo, né, que você não pode confiar somente no seu olhar, porque senão você vai ficar maluco. Às vezes, se eu chegar lá no meu estúdio agora e tiver vazio, eu vou surtar. Falar assim: nossa, tá vazio, não vou faturar nada, não vou conseguir pagar minhas contas. Então você não pode confiar no seu olhar 100%. Por isso que eu sempre falo de um sistema de gestão. Você implementar uma ferramenta que vai te dar dados, que vai te dar números para você conseguir fazer a gestão do seu negócio da maneira certa, para você saber de fato o que está acontecendo no seu negócio. Eu sempre dou o exemplo, né, do médico. Você vai no médico, você está com uma doença, com um problema de saúde. Você vai no médico fazer o quê? Você vai no médico fazer um exame para saber o que você precisa fazer para resolver essa doença, esse problema de saúde, e você vai tomar um remédio específico para aquela doença. Então você chega no seu médico, o que é o certo a se fazer e qual que é a primeira coisa que o médico faz? Ele vai fazer um diagnóstico, ele vai fazer um exame de sangue com você, e através desse exame de sangue, ele vai saber o que está acontecendo com você de fato, para saber qual tratamento ele vai fazer para resolver o seu problema, qual remédio ele vai te dar para resolver esse problema. Então, o que é esse exame de sangue? É o sistema de gestão. Você não pode tomar uma ação no seu Boxer Studio, uma decisão no seu Boxer Studio, sem ter acesso a esse exame de sangue, que é os dados do seu negócio, e somente com um exame de sangue você vai saber de fato como que está sendo a sazonalidade do seu negócio. Faz sentido para vocês? Olhe os números do seu negócio. Se você até agora nunca olhou para isso, entenda que é importante você olhar para isso. Isso é a primeira pergunta que eu faço para todas as mentorias que eu faço com meus alunos. A pessoa fala assim para mim: Marcel, tô com poucos alunos ativos, quero aumentar mais alunos ativos no meu espaço. Isso aí é o quê? É um problema. Agora a gente tem que identificar a causa desse problema. Por que essa pessoa tá com poucos alunos? Por que essa pessoa não está conseguindo aumentar a quantidade de alunos ativos? E a primeira pergunta que eu faço para os meus alunos, sabe qual que é? Eu falo assim para ele: tá bom, beleza, você está com poucos alunos ativos. Quantos alunos você vem perdendo todos os meses? Na ponta do lápis, vai. Janeiro, fevereiro, março, abril. Quantos alunos você perdeu em cada um desses meses? E a resposta, normalmente, dessas perguntas, eles não têm. Eles não sabem, eles alucinam. Eu acho que eu perdi em torno de 10 alunos no mês passado. Eu acho, não é certeza. Você tem que ter certeza. Se você pegar minha planilha de gestão aqui, eu tenho todos os números certinho de quantos alunos eu perdi, quantos eu ganhei, quanto eu faturei, qual que foi meu custo, minha despesa, minha margem, tudo. Minha taxa de fidelização, tenho tudo mensalmente de todos os meses e dos anos anteriores também, para eu conseguir ter dados. É o meu exame de sangue, é os meus dados para eu conseguir tomar decisões a partir de agora, né? Se esse mês eu sei que foi muito ruim o meu marketing, se eu não conseguir muitos alunos, no mês que vem eu vou tomar alguma decisão para tentar reverter isso. Eu estou sendo o comandante da minha empresa. Eu não estou praticando marketing de esperança. Eu estou entendendo o que está acontecendo no meu negócio e qual que vai ser a estratégia que eu vou tomar a partir de agora para tentar resolver isso aqui, para melhorar os meus resultados. Então isso aí é você pensar
de maneira estratégica e inteligência com os seus resultados, com os seus números. Você tem que pensar dessa forma o tempo todo. Por quê? Porque senão você vai estar lá içando uma vela e deixando o vento te levar. Então você tem que estar olhando o tempo todo com esse viés para o seu negócio. Mas aqui eu também te entendo, tá, pessoal? Eu sei que talvez você trabalhe sozinho, eu sei que talvez você tenha 3 empregos, eu sei que você talvez dê aula das 6 da manhã até 10 da noite, tenha bastante alunos aí para cuidar no seu dia a dia, que você tem que responder os WhatsApps, que você tem que varrer o seu estúdio. Eu sei que você tem muitas funções, por isso que eu sempre falo, é normal você começar sozinho, é normal você começar tendo muitas funções, mas não pode se perpetuar. Lá na frente, uma hora ou outra, você vai precisar contratar mais pessoas para trabalhar com você, para te ajudar no dia a dia, para você, dono, ter mais tempo para lidar com essas ações estratégicas da sua empresa, com esses números, olhar no seu computador os números do seu negócio e tomar as decisões que vão ser boas para o seu negócio nos próximos 3 meses. Isso é uma função sua de dono, só que a faculdade não te ensinou para isso, a faculdade não te preparou para ser um empresário, para ser um dono de um estúdio. Você entendeu agora que você precisa aprender a lidar com a sazonalidade e você somente vai conseguir fazer isso se você tiver acesso aos números do seu negócio, se você tiver acesso aos dados do seu negócio para tomar decisões baseado no que é certo para o seu negócio de fato. Para isso você vai precisar de um sistema de gestão, tá bom? Agora eu vou falar para vocês os tipos de sazonalidade, tá? E como que você lida com cada um deles. Eu vou trazer aqui para vocês alguns pontos de sazonalidades universais, porque acontece em tudo quanto é canto, não tem jeito. Mas lembrando, antes de entender sobre essa sazonalidade, entenda se a sua falta de alunos é realmente por causa da sazonalidade. Isso aí eu falo por mim também, tá, pessoal? Normalmente, a gente tende a terceirizar a culpa, né? Isso é normal, a gente quer terceirizar a culpa para nunca olhar pro espelho e falar assim, a culpa é minha. Por que eu falo isso? Muita gente fala assim, Marcel, tô perdendo alunos por causa do frio. Marcel, tô perdendo alunos por causa do meu concorrente, da Smart Fit que abriu aqui do lado. Será mesmo que é por causa disso? Será mesmo que é por causa do frio que você tá perdendo alunos? Ou por causa do seu atendimento que não tá tão bom? Ou por causa da sua fidelização? Ou por causa da sua metodologia de treino? Então, comece a ser mais crítico em relação à saída dos seus alunos para saber de fato se é uma causa sazonal ou é uma causa voluntária, uma causa que você tem controle. Eu tento sempre me questionar em relação a isso. Esse aluno que parou de treinar comigo, será que ele parou de treinar por causa do frio, por causa das férias do filho, por causa do carnaval ou por causa que o meu treino tá chato? Eu sempre faço essa pergunta. Então comece a se analisar, porque às vezes você vai colocar sempre a culpa no frio e esquece que o que tá fazendo você perder alunos não é o frio, é algum fator interno. E se você não identificar isso, você não vai conseguir corrigir. E eu tô falando isso não porque eu sou perfeitão, que o meu estúdio é perfeito. Não, tem vários erros aqui também que eu sempre tento ajustar. Eu tô falando isso para você começar a identificar no seu negócio o que você pode e precisa fazer para melhorar os seus resultados. E nem sempre vai ser o frio, e nem sempre vai ser o carnaval. Talvez é a sua metodologia que você não aprimora, que tá passando o mesmo treino faz meses e meses. Faz sentido para vocês? Porque você vai perder alunos de diversas formas. Eu sempre falo para vocês que não tem como impedir a saída dos alunos. Não tem como impedir isso. Você vai perder alunos o tempo todo, né? Existem 2 causas que fazem você perder alunos. Tem as causas naturais e as causas voluntárias, né? O que é as causas naturais? Por exemplo, eu perdi 2 alunos esse mês porque eles se mudaram. Foram morar em outra cidade, lá no interior, de outro lado lá, e não tem como eles treinarem comigo mais. Então, eu perdi um aluno por causas naturais. Então, às vezes, emprego, o cara perdeu o emprego, o cara viajou, o cara ficou doente, o cara se machucou, tudo por algum outro motivo. Tudo isso são causas naturais que fazem você perder alunos, porém não é referente à sazonalidade. E também tem as causas voluntárias, que são os meus treinos. Se eu começar a passar um treino repetitivo, provavelmente eu vou perder muitos alunos. Se eu não continuar dando um bom atendimento, provavelmente eu vou perder muitos alunos. Então comece a analisar qual é a causa que você está perdendo um aluno aí no seu espaço, tá? E a sazonalidade está muito ligada às causas naturais. Você perdeu um aluno por causa do frio, é algo que
você não tem controle, é uma causa natural, tá? Por que eu falo isso? Causas naturais, se você perde um aluno por causas naturais, a chance dele voltar com você lá na frente é muito grande. O aluno que parou de treinar por causa do frio, ele vai voltar a treinar com você daqui 2, 3, 4 meses, a não ser que ele não queira mais, não goste mais do seu trabalho, aconteceu alguma coisa aí que ele quis procurar outro local, mas uma hora ou outra ele vai voltar. Aqui o que mais acontece, nossa pessoal, aqui o que mais acontece, todo dia vem um aluno que estava parado há 5 meses e volta, estava parado há 1 ano e volta, isso sempre vai acontecer. Então, causas naturais é uma porta aberta para o seu negócio, já já esse aluno volta. O que você não pode, né, é depender da boa vontade desse aluno em querer voltar. Então você não pode ficar criando essa expectativa. Você tem que estar sempre correndo atrás de novos alunos para tampar esse buraco. Causas naturais vai acontecer, mas pode ser que seja uma causa intencional, uma coisa que você controla. Olha para o seu treino, olha para o seu espaço, olha para a sua fidelização para saber se o problema não está aí. Sabendo disso, vamos lá. Primeira causa natural e que vai afetar a sua sazonalidade, que é o frio. Então, principalmente agora, deixei essa por primeira, porque provavelmente você deve estar passando por isso agora, e eu também estou passando por isso agora, né? Eu também estou perdendo alunos, porque o frio, o que o frio faz? O frio causa preguiça. Então, se você tem um posicionamento igual eu tenho, pessoas sedentárias, pessoas que não gostam de treinar, naturalmente essa pessoa já tem preguiça no seu dia a dia, né? Então, se vem mais um frio, é mais uma forcinha para ele não ir treinar. Então, principalmente se a pessoa é sedentária, né? Se a pessoa tá lá 20 anos sedentária, o que é mais 2 meses para ela? Né? Na cabeça dela, ela joga para frente a prioridade de voltar a treinar com você. Então, é um jogo de prioridade, pessoal. O tempo todo você tem que estar mostrando para os seus alunos a prioridade que é na vida daquela pessoa em continuar treinando com você. Se o frio chegou, você tem que intensificar ainda mais essas ações. Você tem que mostrar para o seu aluno o quão bom vai ser para aquele aluno em treinar no frio. O quão bom vai ser para aquele aluno manter aquela rotina de treino. Então você vai ter que fazer uma força ainda maior na fidelização dos seus alunos, na motivação dos seus alunos. O frio vai causar preguiça nos seus alunos, tá bom? O que você pode fazer nos seus treinos, no seu espaço, para deixar o seu aluno muito mais motivado em treinar com você? Essa pergunta que você tem que se fazer. Você vai ter que compensar esse obstáculo, esse inimigo que é o frio, que é a preguiça, que é a vontade de comer, que é a vontade de ficar dormindo. Você vai ter que enfrentar esse obstáculo. Se você não conseguir superar ele, esse aluno vai parar de treinar com você. Algumas ações práticas que você pode fazer aí no seu espaço. Mande mensagem para os seus alunos, crie grupos de desafios. Não sei se você trabalha com emagrecimento, faça um grupo de emagrecimento aí para você fazer com os seus alunos. Traga alguma inovação para o seu espaço, um treino diferente, equipamentos novos, fortaleça o seu elo, você professor com os seus alunos, né? Melhore a sua fidelização, que isso aí vai impactar no quê? Em mais motivação dos seus alunos, vai fazer com que eles não queiram parar de treinar e vão treinar mesmo assim. E um aluno, pessoal, eu tenho alguns alunos aqui que treinam 6 da manhã, eles são bem motivados assim, são bem empenhados. Eles vêm todos os dias 6 da manhã. Faça chuva, faça sol, faça frio, eles estão lá às 6 da manhã. Então, ou seja, um aluno muito motivado, nada vai parar ele. Pode cair de canivete, chover granizo, eles vão continuar treinando com você. Então, a sua meta aqui é alcançar o máximo de pessoas possível e deixar elas motivadas o máximo possível. Só que aqui vem o desafio. Uma coisa é você motivar 10 alunos ativos. Outra coisa é você motivar 200, 300 alunos ativos. Por isso que quanto mais alunos você tem, mais difícil fica todo o processo e mais empenhado você tem que estar em todo o processo. Faz sentido para vocês? Se você não consegue fazer isso com 10, 30 alunos ativos, saiba que quando tiver com 100, 200 vai ser muito pior, vai ser muito mais intenso, e por isso que eu sempre falo, uma hora ou outra você vai precisar contratar. Quando você tem aí 200 alunos ativos, só as ações de fidelização aí do seu espaço já vai te tomar um tempo e uma energia absurda. Então isso aqui hoje não é eu que faço, é a Amanda. Ela tem uma função diária de ficar correndo atrás dos alunos, motivando os alunos, porque eu trabalho com esse público, então é uma função dela. Se eu não tivesse ela, eu não ia conseguir fazer isso, porque são muitas ações que você tem que fazer no seu dia a dia. Então, faz sentido para vocês? Frio, o que é o frio? É uma condição que você não tem controle, que vai causar mais obstáculos e mais preguiça para os alunos e vai impedir vai dificultar com que eles mantenham a rotina de treino. Para você superar esse obstáculo, você tem que fazer o seu aluno ficar cada vez mais motivado, cada vez mais empenhado e não queira parar
parar de treinar com você. Não queira diminuir a rotina de treino, porque senão ele até volte a treinar com você lá na frente, mas vai demorar aí e você vai diminuir esses alunos, dos seus alunos totais nesse período que ele ficou fora. Vamos para o segundo momento de sazonalidade, que são os meses de férias. E aí eu não tô falando férias da pessoa, do seu aluno, tô falando de férias dos filhos. Por exemplo, agora, mês de julho, é um mês que muitos alunos meus, muitas alunas minhas que são mães, elas não estão vindo treinar, porque os filhos estão de férias e elas não conseguem deixar com ninguém, atrapalha a rotina delas. É algo que eu não tenho controle. Que controle eu tenho sobre as férias do filho de uma aluna? Eu não tenho controle sobre isso. Saiba que se você trabalha com mulheres, com muitas mulheres que têm filhos, você vai ter um problema de sazonalidade nesse mês, julho e dezembro. Então, sabendo que você vai ter um problema de sazonalidade, você tem que fazer igual as formigas. O que as formigas fazem? Elas trabalham no verão para ter um inverno tranquilo. Então você sabe que julho vai ser ruim para você, em junho você tem que estar poupando dinheiro. Março você tem que estar juntando dinheiro. Você começa a juntar dinheiro em março, abril, maio, junho, você tá com uma quantia, um caixa para você não passar por aí no mês de julho. Porque você sabe que, baseado no seu posicionamento, no seu negócio, mês de julho não é tão bom. Aqui eu faço isso em dezembro. Mês de dezembro é muito ruim para mim. Não somente pela caída de número de alunos, mas também pelo fato de que eu tenho uma equipe, eu tenho um 13º para pagar, eu tenho contas para pagar de final de ano, então a anuidade, alvará, que vem tudo no final de ano, eu pago tudo em dezembro, então eu tenho um custo operacional mais alto e uma caída de número de alunos ativos. Então eu começo a me preparar para o final de ano em outubro, já começo a juntar um caixa, para eu não passar apuros. Então saiba que mês de férias, se você trabalha com mulheres que têm muitos filhos, você vai passar por isso, porque dificilmente a pessoa vai lá manter a rotina de treino, sendo que ela tá lá cuidando de 3 filhos na sua casa, com a escola de férias. É muito difícil, muito provavelmente seus alunos que são mães ou são pais não vão vir treinar com você. Eu falo isso porque eu tenho várias alunas que são mães e muitas delas não estão vindo treinar. Teve uma até que mandou mensagem para mim ontem, congelando o plano, falando que a filha dela tá de férias e ela não vai conseguir manter a rotina de treino. Então isso vai acontecer. Então esse é o segundo tipo de sazonalidade, que são os meses de férias dos filhos dos seus alunos. Vamos lá. Terceiro ponto de sazonalidade do seu box ou estúdio, que é o final de ano. Então, ou seja, final de ano as pessoas querem o quê? Viajar, comer, descansar, não aguenta mais treinar. Se é uma pessoa que não gosta de treinar, ela não vai dar as caras aí no seu espaço. Porém, isso aí vem mudando, tá, pessoal? Muitas pessoas estão tendo a consciência e sobre a importância de manter a rotina de treino. Então, às vezes, se você tira umas férias de final do ano, você pode até atrapalhar esses alunos que querem manter a rotina. Então, aqui no meu espaço eu não fecho mais, tá, pessoal? Eu mantenho aberto o tempo todo. Eu só fecho lá no Natal e no final de ano em si. O restante eu deixo aberto para que os alunos não desanimem, né? Que eles mantenham a rotina de treino. Sempre vai ser um fluxo menor, muitas pessoas não vão vir, mas você tá lá disponível para dar esse treino. Saiba que final de ano naturalmente as pessoas diminuem a rotina de treino, mas elas compensam em janeiro. Por isso que janeiro é muito bom, porque as pessoas param de treinar aqui e voltam a treinar em janeiro, tá? Então saiba que se dezembro vai ser muito ruim, é importante que você tenha um caixa para aguentar esse momento de baixa aí no seu espaço, mas saiba que em janeiro vai compensar. A perguntar aqui, você tem alguma porcentagem do seu rendimento que deixa guardado, tipo uma poupança, tá? Não tem uma regra, tá, pessoal? Depende do seu momento. Por exemplo, aqui no meu estúdio, por muitos anos eu não guardava nada, porque o meu foco era crescer o meu estúdio, então eu reinvestia 100% do meu negócio. Agora que eu tenho o meu negócio estruturado, a porcentagem que eu guardo é diferente do que eu guardava lá no início. Por que eu tô falando isso? Porque não adianta nada falar para você guardar 20% se você tá numa fase de crescimento, uma fase de investir no seu negócio. Então depende também do seu perfil e do seu momento. Agora, se você tá totalmente estruturado, com seu negócio lucrativo, totalmente equipado, você pode guardar o máximo que você pode, o máximo que você conseguir. 10, 20, 30%. Depois que você juntou sua reserva de emergência, que deve ser pelo menos umas 2 vezes do seu custo mensal, 2 a 3 vezes do seu custo mensal, vamos dizer que você tem um custo aí de 10 mil reais para se pagar. Eu recomendo que você tenha uma
reserva de emergência de 30 mil reais. Depois que você juntou toda essa reserva, aí você pode ser mais flexível nesse montante, né, que você guarda, porque você já tem uma reserva financeira. É outro elemento, né? Você tem reserva? Não tem? Tudo isso vai determinar se você guarda mais ou menos, tá bom? Então eu falei 3 pontos de sazonalidade, vamos pro quarto ponto de sazonalidade, que é mês de fevereiro. Por que mês de fevereiro é um ponto de sazonalidade? Porque é um mês curto, né? Um mês cheio de feriado, normalmente carnaval cai em fevereiro, então um mês curto com carnaval, naturalmente as pessoas já vão desanimar um pouquinho em relação ao treino, mas é um mês que passa rápido também, então saiba que se fevereiro for muito ruim, em março pode ser melhor. E por que eu tô falando isso? Você sabe que em fevereiro vai ser um mês ruim para você, faça alguma estratégia neste mês, algum desafio, algum passeio, algum evento, alguma competição, para mobilizar os seus alunos a manterem a rotina de treino, para que mesmo com o carnaval eles mantenham a rotina de treino, para você não despencar muito aí o seu faturamento. Mas naturalmente esse mês vai ser ruim, por quê? Por ter menos tempo, né? É um mês de 28 dias, por ter menos dias úteis, são menos dias para vender. Então só de você não estar aberto, você vai diminuir o seu faturamento. Eu sempre falo aqui para vocês, né? Box fechado, estúdio fechado não vende. Se você não vende, você não fatura. E se você não fatura, você não lucra. Só que os boletos vão vir igualmente. Vão vir até mais rápido, porque os boletos não são sazonais. O que é sazonal é o seu faturamento, tá? Poderia ser, né? Poderia ser sazonal também os meus boletos, mas eu tenho que pagar aluguel todo mês, então não tem como fugir. Então saiba que carnaval vai vir, fevereiro é mês ruim, então se prepare antes, juntando mais dinheiro ou fazendo alguma ação no mês de fevereiro para manter os seus alunos treinando com você. E por último, entenda se a sazonalidade que eu falei para vocês, né, é realmente uma sazonalidade ou não, se é algo que você controla ou não, porque senão você vai terceirizar a culpa pro frio, só que você tá perdendo aluno não por causa do frio, e sim por causa dos seus treinos, da sua fidelização ou por causa de algum outro motivo. Entenda isso, que isso é muito importante, tá? E lembra lá, sempre foque em coisas que você tem controle e o seu negócio nunca passará apuros. Lembra lá, você não deve içar uma vela e deixar o vento levar o seu barco. Você tem que colocar um motor e você vai guiar esse motor, que você vai chegar muito mais rápido nos seus objetivos, independente de quais seja. Tipos de sazonalidade: frio, mês de férias, final de ano, começo do ano com carnaval, ou alguma particularidade do seu negócio, do seu posicionamento. Independente disso, entenda que você tem uma empresa que funciona no longo prazo. Você não deve se preocupar com o faturamento mensal, e sim o faturamento anual. E saiba que se você vai passar por algum apuro, é importante que você guarde um caixa para você lidar melhor com essa situação. Vai ser muito ruim no mês de julho? Comece a poupar 3 meses antes uma quantia suficiente para que quando chegue o mês de julho, supra a diminuição do seu faturamento. E aí você não vai ficar desesperado e não vai precisar também fazer loucura, fazer um empréstimo ou dar desconto para os seus alunos. Você não precisa fazer loucura porque você tem um caixa. Quanto mais dinheiro guardado você tem, menos apuro você vai passar e menos o seu emocional vai ser colocado à prova, né? Menos estresse você vai passar e aí você toma as melhores decisões. Faz sentido para vocês, pessoal? Até aqui alguma dúvida? Essa foi a live do Projeto Sem Mais, episódio número 20, tá bom? Perguntaram aqui se eu vou deixar gravada, vou deixar gravada aqui no meu Instagram e também lá no meu canal, tá? Marcel Simões lá no YouTube, você acha todos os episódios do Projeto Sem Mais e também todos os episódios dos perguntas e respostas que eu faço de segunda-feira, tá bom? E pra quem tava me perguntando também sobre a comunidade, ela tá fechada no momento, que é a minha mentoria, né? Que é a minha plataforma com todos os meus cursos. Eu vou abrir ela muito provavelmente na primeira semana de setembro, tá? Então quem tem interesse em virar o meu aluno e ter acesso ao meu conteúdo programático para levar você do zero a ter mais de 100 alunos ativos, basta ir no link da minha bio e entrar na lista de espera. Tem um link lá para você entrar na lista de espera, você deixa seu nome e você vai ser avisado quando eu abrir as inscrições. Espero que vocês tenham gostado da live de hoje sobre sazonalidade. Tenho certeza que você entendendo os conceitos que eu ensinei aqui, você vai lidar melhor com a oscilação do mercado, a oscilação do seu faturamento e vai tomar as melhores decisões aí no seu box ou estúdio, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e nos vemos na semana que vem, na segunda-feira, com mais uma live de perguntas e respostas. Valeu, pessoal, boa tarde e até mais.